Olá, amigos do canal João Mazza. Viemos para a terceira edição do Jornal do Mazza deste domingo, 9 de fevereiro de 2020. Nós estamos fazendo um especial sobre a energia nuclear, tendo como apoio o dossiê super interessante, edição de janeiro, a edição 411A, e nós estávamos falando daquele momento em que o mundo quase acabou, em que no auge da Guerra Fria vários erros foram cometidos e por muito pouco os detentores das chaves de lançamento dos mísseis nucleares não cometeram erros. Mal entendidos, computadores dando pau, militares nervosos ou simplesmente uma ferramenta caindo no chão. Conheça 10 momentos em que a hecatombe nuclear chegou muito perto de acontecer. Esta parte é assinada pelo editor Tiago Monteiro. Se não fosse a presença do supremo governante soviético Nikita Sergeyevich Khrushchev em Nova York em 5 de outubro de 1960, a União Soviética possivelmente teria sido atacada e reagiria, é claro, nesta altura significaria o fim do mundo. No auge da construção de ogivas nucleares de alcance destrutivo cada vez maior, radares instalados em Thule, na Groenlândia, identificaram um ataque de mísseis soviéticos na direção dos Estados Unidos. Claro que o alarme era falso, era um erro. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, conhecido como NORAD, entrou em alerta máximo. Acontece que o radar confundiu o surgimento da Lua nos céus da Noruega com um disparo de mísseis. Até que o engano fosse esclarecido, o único dado que levantou dúvidas sobre a necessidade de reação foi o fato de que Khrushchev estava nos Estados Unidos para participar de uma conferência da Organização das Nações Unidas. É óbvio que os operadores de radar ficaram com a pulga atrás da orelha, porque a União Soviética iria iniciar uma guerra nuclear global se o seu premier, se o seu secretário-geral estava em visita aos Estados Unidos. Não faria sentido os russos atacarem o país onde ele se encontrava. Vejam a figura emblemática de Nikita Sergeyevich Khrushchev. Segundo os historiadores mais recentes, tanto Nikita quanto o presidente da época, John Fitzgerald Kennedy, foram os presidentes, depois da Segunda Guerra Mundial, que mais colaboraram para que o mundo entrasse numa paz definitiva e, inclusive, abandonasse os programas nucleares. Outra data, 24 de janeiro de 1961. 2 bombas atômicas Mark 39 foram lançadas sobre a cidade de Goldsboro, na Carolina do Norte, em 24 de janeiro de 1961. Elas tinham 3 e 4 megatons, somadas eram 350 vezes mais poderosas do que a Fat Man, que arrasou Nagasaki em 1945. Lembrando que esse nome, Mark 39, denomina as bombas termonucleares ou de hidrogênio dos Estados Unidos dos anos 50. Não foi um ataque inimigo. Um bombardeiro estratégico Boeing B-52 Stratofortress fazia um voo de rotina quando um vazamento de combustível provocou uma explosão no ar, 2.700 metros acima do solo. Havia 8 pessoas dentro dele.
2 delas morreram antes de conseguir deixar a aeronave, e uma faleceu depois de pular. As bombas foram ejetadas e lançadas para o chão, com a queda amortecida por paraquedas de 30 metros de diâmetro. Em 2013, o governo americano liberou o acesso a documentos até então confidenciais a respeito do acidente. Eles atestam que uma das bombas arrebentou ao encontrar o solo e chegou muito perto de explodir. 3 dos 4 mecanismos de segurança foram desarmados. Não foi o único acidente grave envolvendo o bombardeiro B-52. Apesar de estar em operação desde 1952 e prosseguir na ativa até hoje, seus primeiros anos foram marcados por problemas técnicos. Lembrando que esse bombardeiro é o maior construído até hoje, é um gigante como um avião jumbo, portanto, no início é óbvio que apresentaria problemas como qualquer grande avião. Em 10 de janeiro de 1964, outro avião despencou, desta vez nos arredores de Myersdale, na Pensilvânia. Também havia 2 bombas nucleares a bordo que caíram sem explodir. Então, são detalhes revelados pela lei de liberdade de informação, só que liberados muito tempo depois. Uma outra data em que nós tivemos problema foi dia 24 de novembro de 1961. O escritório de um dos principais centros de inteligência militar durante a Guerra Fria, o Comando Estratégico por Ar, ficou subitamente desconectado em 24 de novembro de 1961. Isso é um perigo. Por quê? Porque se ficou desconectado, vai ter que se buscar a causa, mas óbvio que pode-se entender que foi um pulso eletromagnético, que é uma evidência de uma explosão nuclear. Então, se não houver uma orientação muito rápida, esse isolamento pode levar a uma retaliação de algo imaginado, de um fantasma. Poderia ser sinal de um ataque massivo dos soviéticos, já que, em tese, as linhas de comunicação eram independentes, de forma que a troca de informações entre os principais centros das forças aéreas dos Estados Unidos nunca fosse interrompidos em todos os locais simultaneamente. Mas foi o que aconteceu. Um problema nos equipamentos de uma central telefônica no Colorado deixou os principais centros de tomada de decisão sem notícias dos demais. Sem saber de nada disso, o Comando Estratégico por Ar posicionou seus mísseis balísticos intercontinentais capazes de alcançar a União Soviética. Não se sabe quem decidiu esperar para apertar o botão, mas a pessoa tomou a decisão correta. Em minutos, a comunicação foi reestabelecida. Então, gente, por muito pouco, isto não vai gerar a destruição do mundo. Agora nós vamos para uma data que se aproxima daquilo que é a maior crise da história da Guerra Fria, que aconteceu dia 27 de outubro de 1962, o dia em que o mundo esteve mais perto do inverno nuclear. Foi dia 27 de outubro de 1962, naquilo que se convenciona chamar da crise dos mísseis de Cuba, e que nós vamos contar para vocês a partir do próximo programa sobre a energia nuclear. Por hoje é só. Estamos encerrando a 3ª edição do Jornal do Masa desse domingo, 9 de fevereiro de 2020. Fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.